Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Bom estar com vocês mais uma quarta-feira. Que bom que hoje você saiu da sua casa nesta noite fria. E para a gente aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, cantarmos juntos ao Senhor. Hoje a gente vai continuar a nossa série de exposições no Sermão do Monte. Vamos finalizar hoje o capítulo 5. Hoje a gente chega já na metade da série. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 5, versículos 38 ao 48. Mateus capítulo 5, versículos do 38 ao 48. Todos acharam? Ouça atentamente a voz do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Tome seu assento, mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Pai, te louvamos por tua santa e preciosa palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender este texto que é tão difícil de se entender e de praticar. Mas clamamos a Ti para que o Senhor nos ajude. Abra o nosso entendimento, exponha o nosso coração e que mais uma vez seja confirmado que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Eu oro no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, alguém aqui nesta noite já foi ofendido por alguém? Já te caluniaram, levantaram mentiras a seu respeito? Ou talvez você é um tipo de pessoa que se ofende com facilidade, de saber que alguém falou mal de você e aí quando você soube disso, você já ficou todo tristinho? Se a resposta para essas perguntas é sim, então talvez o texto de hoje seja para você. Para mim foi, para mim serviu. Um tempo atrás eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, e esse pastor conta que ele havia sofrido uma calúnia, e por conta dessa calúnia, o seu ministério pastoral sofreu um baque terrível. E ele conta que orava a Deus e chorava e dizia, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que essas pessoas estão levantando essas mentiras a meu respeito? E ele orava e chorava, até que o dia ele entendeu o seguinte, e ele disse, olha, essas pessoas que estão falando mal de mim, essas pessoas não me conhecem, elas não conhecem a verdade sobre mim, porque se elas conhecessem tudo a meu respeito, elas falariam muito mais mal do que elas estão falando. Charles Spurgeon já disse certa vez, quando alguém falar mal de você, não fique tristinho, não fique chateado, porque você é muito pior do que as pessoas pensam a seu respeito. Se soubesse, irmãos, aquilo que se passa no nosso coração, a intenção do nosso coração, aquilo que se passa na nossa mente. Só que tem um problema, a gente não tolera ser ofendido por ninguém, porque quando alguém nos ofende, isso mexe com a nossa dignidade, e a gente não gosta disso. Um outro dia eu estava ouvindo um outro testemunho de um cantor norte-americano bastante conhecido, o Mike Smith, e a gente canta diversos louvores dele, e nessa entrevista ele disse o seguinte, que ele nunca ficaria ofendido com nada e nem ninguém. E aí quando eu ouvi ele falando isso, eu fiquei pensando, como assim? Como é que uma pessoa nunca vai ficar ofendido com nada e nem ninguém? E aí ele continua a entrevista e ele vai dizer, olha, eu sei que as pessoas vão me ofender, vão me caluniar, vão falar mal de mim, eu não tenho controle dessas coisas, eles vão me ofender, só que é decisão minha ficar ofendido ou não. E aí eu comecei a me perguntar, como é que uma pessoa pode tomar esse tipo de decisão, de não ficar ofendido com mais nada? E só existe uma maneira, irmãos, é quando a gente entender quem nós éramos, o quanto que a gente ofendeu a Deus, mas mesmo assim, Ele não levou em consideração as nossas ofensas,
mas Ele nos amou enviando o seu Filho. E quando a gente entende isso, a gente vai ver que as ofensas que ocorrem com o nosso próximo não são nada. E a gente vai fazer aquilo que Jesus pede aqui no texto: amar o inimigo. O problema, gente, é que a maioria de nós não gosta de ser ofendido. Porque a gente acha que a gente é alguma coisa. A gente acha que a gente tem direito. E a gente diz: olha, se alguém falar mal de mim, vai se ver comigo. Nem que eu tenha que levar para a justiça. E é por isso que a gente vê hoje no nosso país milhares e milhares de processos judiciais. Mas esses processos judiciais é apenas uma evidência externa daquilo que se torna público, daquilo que todos nós temos. Essa gana por direitos. Todos nós dissemos: olha, eu tenho direito. E se eu tenho direito, eu tenho que receber. Então essa luta por direitos no nosso dia a dia se tornou uma luta incessante. E esse é um problema. Quando a gente acha que a gente tem direito demais, alguns problemas começam a vir. Por que casais se brigam, se separam? Porque é entendido que alguns direitos foram violados e a gente não tolera que os nossos direitos sejam violados. Por que famílias entram em atrito, se brigam? Porque é entendido que alguns direitos foram tomados e a gente não tolera que os nossos direitos sejam tomados. Mas eu gosto do que Spurgeon diz. Ele vai dizer: aqueles que estão sempre se levantando em busca dos seus direitos e nunca se cansam de entrar em uma briga, essas pessoas ainda não entenderam o Espírito do nosso Senhor. E o que a gente vai ver hoje é justamente isso, irmãos. É Jesus Cristo nos dando uma lei. Para que serve lei? Lei serve para trazer justiça. Mas a lei que Jesus vai nos mostrar aqui é uma lei para que a gente sofra injustiça. Em resumo, o que a gente vai ver, irmãos, é que o cristão nunca pode guardar rancor no coração, se vingar, seja o que for que tenha acontecido, mas que o nosso dever é sempre procurar amar o próximo, nem que o próximo seja um inimigo. E é isso que a gente vai ver hoje, começando pelo versículo 38. Jesus começa o texto dizendo o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus, de novo aqui nessa sessão, ele começa fazendo esse contraste do que foi dito lá no Antigo Testamento, do que estava sendo ensinado e qual era a verdadeira interpretação. Jesus está fazendo isso constantemente aqui no capítulo 5. A gente tem visto isso nas exposições. Jesus pega uma lei do Antigo Testamento, que foi dada de Deus para Moisés, uma lei boa, santa, perfeita, só que estava sendo interpretada de maneira equivocada. E aí Jesus traz essa lei do Antigo Testamento para mostrar qual era a verdadeira interpretação. E essa expressão aqui que ele utiliza, olho por olho, dente por dente, é uma das leis mais famosas de toda a Bíblia, é uma das mais antigas também. E as pessoas utilizam essa lei aqui para diversas coisas. E muitas das vezes a gente utiliza sem nem saber qual é o significado. E, de novo, Jesus não está sendo contra essa lei. Ele está apenas pegando essa lei que foi dada lá no Antigo Testamento e dando a sua correta interpretação. Essa lei do olho por olho, dente por dente, e aqui é uma parte bastante conceitual, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. Essa lei era conhecida como a lei do talião. E ela significa exatamente isso. É a lei do tal. Tal como foi, é. Então era uma justiça equiparativa. Imagina só, um ladrão, segundo essa lei, se ele entrasse na minha casa, e ele entrasse lá em casa e roubasse meu tablet, o meu celular e meu notebook, e aí ele fugisse, mas ele é pego pela polícia. O que aconteceria com ele segundo essa lei? Ele teria que devolver essas coisas que ele roubou. Mas vamos supor que ele já se desfez disso e ele é pego depois que ele se desfez. Não tem problema. Segundo essa lei, ele seria preso e lá na cadeia ele iria trabalhar, não para se sustentar, não para sustentar a família, não para sustentar o governo, mas ele trabalharia lá para guardar dinheiro e no dia que ele tivesse dinheiro suficiente para comprar de novo um tablet, um celular e um notebook para mim, pronto. A justiça estava feita. Era assim que funcionava a justiça em Israel. Essa é a lei do talião. E é por isso que se dizia olho por olho, dente por dente, cavalo por cavalo, jumento por jumento, ferimento por ferimento, vida por vida. Por quê? Porque essa lei visava trazer justiça para aquele que sofreu dano, para a vítima. O que é feito hoje, irmãos? Infelizmente, a gente não tem essa lei no nosso país. Se alguém vai lá em casa e rouba essas coisas de mim e se desfaz dela e é pego, o que vai acontecer com ela? Ela vai me devolver, vai me pagar o que ela me roubou? Não. Porque é dito que essa pessoa que roubou, ela tem que ficar um tempo em castigo. E ela vai ficar na prisão, e lá ela vai ser reeducada, e depois, se ela se comportar lá dentro, ela vai sair uma pessoa completamente mudada. Essa é a nossa justiça. Mas isso não é justiça, irmãos. Porque quem sofreu dano não recebeu de volta. E ainda tem pessoas que vão ser contra essa lei do talião, como se fosse uma lei injusta. Mas essa é a melhor lei de justiça. Tanto é que ela foi outorgada pelo próprio Deus. Está lá em um livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Um outro ponto importante dessa lei é que ela protegia a vítima,
mas ela também protegia o bandido. Porque o que acontecia antes dessa lei existir, a lei do talião? Imagina só, alguém entrasse lá em casa e eu tinha 20 camelos. E essa pessoa me roubasse esses 20 camelos. Eu achava que eu tinha o direito de ir lá, né, nessa pessoa que roubou meus 20 camelos, e matar ela. Ah, roubou meus 20 camelos, vai perder a vida. Mas isso não é justiça. Se eu matar alguém que roubou meus 20 camelos, isso não é justiça. A pessoa que roubou teria que devolver ou pagar esses 20 camelos, mas ela não seria condenada à morte. Então, de certo modo, essa lei protegia tanto a vítima e também protegia o bandido. O foco dessa lei é o seguinte: se eu fui um bandido, se eu fui um ladrão, se eu fui um criminoso, eu vou pagar por isso, mas eu vou pagar justamente. Então, essa lei também protegia o bandido. Então, por isso essa lei do talião, olho por olho, dente por dente, ela tinha o propósito de refrear para que não houvesse injustiças. É como se Deus estivesse dizendo a Moisés quando deu essa lei: olha, Moisés, é apenas o olho pelo olho, o dente pelo dente. Ou seja, algo justo, punição justa. Só que tem um problema, irmãos. A gente é manchado pelo pecado. E essa lei, que era uma lei boa, ela estava sendo interpretada de maneira equivocada. Assim como as outras leis que a gente tem estudado aqui no capítulo 5. E aí Jesus vai corrigir o pensamento. Porque o que estava acontecendo na época? Os religiosos estavam ensinando o seguinte: se o pai viesse e me desse um tapa na cara, era ensinado que eu podia ir lá e dar um tapa na cara dele também. Se uma pessoa, sem querer, cortasse minha perna, era ensinado que eu tinha o direito de ir lá e cortar a perna daquela pessoa também. E aí Jesus vai corrigir esse pensamento. Porque essa lei não foi dada para a vingança pessoal. Não era para mim fazer justiça com as próprias mãos. Essa lei foi dada no contexto de juízes. Eram os juízes que tinham que aplicar essa lei. Até porque o próprio Antigo Testamento, em diversas vezes, vai dizer que a gente não pode procurar a vingança. Mas se Jesus está mostrando essa lei do talião, do olho por olho e dente por dente, e ele está dizendo, no dia a dia, não é dessa maneira que vocês têm que agir. Se a pessoa te der um tapa, você não vai dar um tapa nela. Mas se não é segundo a lei do talião, como é que a gente tem que agir, então, irmãos? E aí Jesus vai nos dar alguns exemplos do que a gente tem que fazer. E ele começa ali a partir do verso 39. E olha o que ele diz. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. O tapa na face aqui, irmãos, era um dos piores insultos que existia. Eu li um autor que fala que os escravos, eles preferiam receber chibatadas nas costas do que receber uma bofetada na cara. Tamanho insulto que era. Tamanha ofensa que era. E aí quando Jesus fala de oferecer outra face, ele está colocando os cidadãos do seu reino, o seu povo, em um sinal de extrema humilhação. E é claro, quando Jesus fala de dar outra face, ele nem sempre está falando de dar o tapa na cara. Literalmente, não é isso que ele está falando. Mas é uma ilustração de alguém que não está preocupado com a sua própria dignidade. A pessoa feriu a minha dignidade, eu não vou reagir da mesma maneira, mas eu vou dar outra face, para que ela atinja novamente a minha dignidade. Então Jesus está falando aqui, irmãos, de insultos e calúnias. É como se ele estivesse dizendo, olha, você foi caluniado, como é que você vai reagir a essa calúnia? É caluniando de novo essa pessoa? Não, permaneça vulnerável para ser caluniado de novo. Você foi ofendido? Não reaja ofendendo essa pessoa também, mas permaneça vulnerável para ser ofendido de novo. E o que Jesus está pedindo aqui, irmãos, não é fácil, é difícil. Não só para as pessoas que estavam ouvindo Jesus, mas para nós também, aqui crentes do século XXI, uma época em que a internet funciona como um local de impunidade, em que as pessoas vivem se ofendendo, e as pessoas, quando nos ofendem, a gente já vai lá, escreve um textão, xinga todo mundo. Mas a nossa dignidade não tem que ser defendida por nós, mas por Deus. Só que o problema é que quando se trata da nossa dignidade, a gente já se levanta rapidamente para se defender. Mas Jesus Cristo está nos dizendo, olha, quando você for ferido, não se preocupe. Não se preocupe com a sua dignidade. Em outras palavras, o que Jesus está nos dizendo é que a gente não deve procurar vingança. Isto é, o tapa pelo tapa. Como cristãos, como cidadãos do reino de Deus, a gente é chamado a oferecer outra face. A gente é orientado a não procurar vingança. O texto que o Guilherme leu aqui no começo do culto retrata bem isso, lá em Romanos 12, 19. Olha o que vai dizer. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, a vingança não é minha, a vingança não é sua, mas a vingança é de Deus. O próprio Jesus vai dizer lá em Lucas 18, 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite?
Irmãos, nós devemos deixar nossa vingança nas mãos daquele que, diferente de nós, ele sabe se vingar. Porque quando a gente é ofendido e a gente quer ofender novamente, geralmente ficar quite não nos satisfaz. Ficar quites não nos satisfaz, porque geralmente a nossa vingança, a nossa ofensa vem de maneira injusta. Geralmente a nossa vingança vem com juros e correção monetária. E Jesus sabia disso. E é por isso que ele instrui o seu povo a deixar que ele é que faz a vingança. E eu gosto do que Spurgeon diz, e eu estou citando bastante Spurgeon porque ele tem um sermão em cima desse texto, e eu gosto muito. E o que ele vai dizer a respeito desse verso é o seguinte, que retaliação, vingança, não é uma palavra cristã. Retribuição não é algo que deve ser vivido pelos cristãos. A justiça é uma coisa cristã, mas ela não é dos cristãos. Você entende o que ele está dizendo aqui, irmãos? Spurgeon está dizendo que a gente deve amar a justiça, crer na justiça, esperar pela justiça, ser justo. Mas se algo injusto acontecer com nós, o que a gente faz? Justiça com as próprias mãos? Eu vou me vingar? Não. Há pessoas responsáveis no nosso país que vão fazer justiça. E mesmo que não façam, porque infelizmente, a minha sogra diz isso várias vezes, que a nossa justiça é podre. E é podre mesmo. E a gente vive num mundo injusto em que geralmente quem ganha uma causa não é aquele que está correto, mas é aquele que tem mais dinheiro, que pode pagar um advogado melhor. Mas não tem problema, irmãos. Essas injustiças podem acontecer e vão continuar acontecendo, só que a gente pode descansar num justo juiz, que no final de tudo vai aplicar a sua justiça. O que Jesus está pedindo aqui, então, irmãos? Ele quer que os seus discípulos, que os cidadãos do seu reino, ajam como ele mesmo agiria. Ele foi ofendido, humilhado, foi levado ao tribunal, foi acusado falsamente. E ele, mais do que ninguém, poderia reagir a isso, porque ele era inocente, mas ele não faz. Ele fica calado. E é dessa mesma maneira que ele quer que a gente haja. O segundo exemplo que Jesus vai utilizar está no verso 40. E olha o que ele diz. E ao que quer demandar contigo e te dar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. O que isso significa, irmãos? Naqueles dias, nesse tempo aqui, as pessoas não tinham o mesmo privilégio que eu e você temos de ter um guarda-roupa, um armário, um closet cheios de peças de roupa. Eles não tinham esse privilégio. Geralmente eles tinham poucas peças e a túnica aqui que Jesus se refere era uma das peças mais básicas do vestuário do judeu. E Jesus está dizendo, olha, quando você for levado para o tribunal, porque Jesus está falando aqui no contexto de um tribunal, de justiça, ele está dizendo, se alguém demandar contra ti, se alguém te processar e te levar para o tribunal e te pedir a tua túnica, não dê a túnica. Dê a túnica e mais a capa. E o que é a capa aqui? A capa era algo sagrado para o judeu. O judeu geralmente tinha só uma capa e era com essa capa que ele se aquecia no inverno. E Jesus surpreendentemente vai dizer, se alguém querer a tua túnica, dê a capa também. Mas por que Jesus faz isso, irmãos? Porque ele quer que, primeiramente, a gente se entristeça com o nosso erro. Lembra, o contexto aqui é de tribunal. A gente foi arrastado para o tribunal, foi processado, e alguém está querendo tirar a minha túnica, e Jesus está dizendo, olha, se preocupe primeiro em reconhecer o seu erro, em querer pagar a sua dívida, e não ficar se preocupando com aquilo que é mais básico, com a túnica, e ofereça mais, dê também a capa. Isso é tão interessante, irmãos, porque muitas das vezes a gente é arrastado para os tribunais, e as pessoas querem tirar alguma coisa de nós, e geralmente, e às vezes de maneira injusta, e a pessoa vem com inúmeras argumentações, eu quero tirar isso, quero tirar aquilo, e aí você responde dizendo, você quer a túnica? Leva também a capa. Irmãos, isso constrange, porque a generosidade constrange, o amor constrange, a graça constrange. Por quê? Porque a gente vive em um mundo em que ninguém mais é generoso. O que as pessoas querem hoje é fazer aquilo que é melhor para si. Ninguém está nem aí para ajudar, abrir mão, se importar, fazer o que é melhor para o outro. Não, é só no nosso meio que isso acontece. É só no meio dos cristãos que isso acontece. Ou é pelo menos onde deveria acontecer. E é isso que Jesus espera de nós. Que a gente possa constranger os outros. Constranger aqueles que nos ofendem. As pessoas esperam algo de nós, faça mais. Supere as expectativas. Surpreenda pelo amor, pela generosidade. A pessoa acha que você vai bater nela, ore por ela. A pessoa acha que você não vai oferecer nada, ofereça 2 vezes mais. É Jesus dizendo, constranjam com a graça que um dia vocês também foram constrangidos. O terceiro exemplo que ele utiliza, está no verso 41, ele vai dizer, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Do que Jesus está falando aqui, irmãos? E isso parece estranho,
E a gente precisa entender o contexto que estava acontecendo aqui. Lembra, o povo judeu estava debaixo do Império Romano, debaixo da lei romana, e havia uma lei que veio dos persas, em que dava direito ao exército romano de obrigar um judeu, um camponês, a carregar as suas bagagens, as suas armas, durante uma distância de 1 milha. E esse poder tirano que o exército romano tinha era algo extremamente humilhante. Esse poder de mandar alguém, mandar um judeu, carregar as suas coisas durante 1 milha, sem pagar um centavo, isso era extremamente humilhante. É por causa dessa lei que Simão Cirineu teve que carregar a cruz de Jesus. E aí Jesus vai dizer algo surpreendente acerca dessa lei. Ele vai dizer o seguinte: olha, se você for forçado a andar 1 milha, anda 1 e anda 2. Eu fico imaginando eu como um judeu do primeiro século, e aí o meu inimigo, aquele que estava me oprimindo, me exigindo andar 1 milha carregando suas coisas. Eu fico imaginando que no começo da 1ª milha meu sangue já deveria estar fervendo. Mas Jesus vai dizer: faça mais. E é isso que o cristianismo faz, irmãos. É fazer cristãos, é fazer discípulos de 2ª milha. E Jesus está dizendo: olha, não caminhe a 1ª e a 2ª milha com ressentimento, com reclamação, mas façam isso com alegria, com boa vontade. Não fique pensando o tempo todo na liberdade que vocês têm em Cristo, mas lembre-se também do privilégio e do dever de vocês de ajudar o próximo, nem que esse próximo seja um inimigo. E aí o último exemplo que ele vai utilizar está no verso 42, e olha o que ele vai dizer: dê a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Sabe, irmãos, quando a gente está andando na rua, e aí a gente atravessa a rua para não cruzar com aquele cara, porque a gente sabe que ele vai nos pedir algo, vai chegar para nós e vai dizer: puxa, que bom te encontrar. E aí a gente já fica suando frio para não ser pedido de nada. Mas Jesus está nos propondo um espírito de caridade, um espírito de assistência, para socorrer aqueles que pedem assistência. Então alguém vai lá em casa, pede uma comida, ou talvez um amigo meu vai lá em casa e pede um livro emprestado. E eu queria que tivesse na Bíblia um versículo dizendo: não emprestei os vossos livros. Mas não tem. Estou sendo sincero, irmãos, não tem. E por isso eu empresto meus livros. Estou brincando, irmãos. Mas o que o texto está ensinando aqui é o amor, é a abertura para com o próximo. A pessoa pediu algo para você, seja uma comida, uma boa refeição, seja um livro, seja dinheiro, não dê as costas, ajude. Você percebeu o que Jesus está fazendo com esses exemplos aqui, irmãos? Ele nos deu 4 exemplos. O que Jesus faz com esses exemplos é mexer com os nossos direitos mais básicos. Perceba, olha o que ele está dizendo aqui. Quando ele fala de dar outra face, ele está se referindo à nossa dignidade. Quando ele fala de oferecer a capa, ele está se referindo à nossa segurança. Quando ele fala de andar a 2ª milha, ele está falando de liberdade. Quando ele fala de emprestar, ele está falando de propriedade. Veja, são os direitos mais básicos de todo ser humano. Todos nós possuímos isso: dignidade, segurança, liberdade e propriedade. E a gente não abre mão desses direitos. As pessoas podem mexer com o que for conosco, mas mexendo nesses 4 direitos fundamentais, a gente não tolera. Mas Jesus está olhando para esses direitos que a gente diz que são inalienáveis. Ele está olhando para esses direitos básicos e está falando: abra mão deles. E eu quero dar alguns exemplos de personagens bíblicos que fizeram isso. Lembra de José lá no Egito, perdoando seus irmãos quando eles não mereciam perdão? É José abrindo mão de seus direitos. Lembra de Davi quando estava sendo perseguido por Saul, e Saul queria matar Davi, e agora Davi tem a chance de matar Saul, mas não mata? É Davi abrindo mão dos seus direitos. Estevão, quando estava sendo morto, ele está orando pelos seus executores. E eu poderia aqui citar talvez o maior exemplo de todos, Jesus Cristo. Mas aí você poderia dizer: ah, não, Jesus Cristo não dá de comparar. Não, eu estou citando exemplos de pessoas que nem eu e você, pecadores, mas que conseguiram fazer isso. Jesus quer que a gente abra mão dos nossos direitos, que a gente não fique pensando o tempo todo nos direitos que a gente tem, mas que a gente comece a abrir mão deles. E eu preciso deixar algo claro aqui, irmãos. Jesus não está dizendo que a gente nunca possa entrar em um processo judicial, ou que se o esposo está batendo na mulher, a mulher tem que oferecer outra face. Não é isso. Se o esposo está batendo na esposa, a esposa tem que ir lá na delegacia e denunciar o canalha. Mas o que ele está propondo aqui é que a gente não reaja com rigorosa reciprocidade. Quando as pessoas nos ofendem, quando as pessoas mexem com alguns dos nossos direitos mais básicos, não reaja sempre pensando nos seus direitos, mas sim no dever que a gente tem de servir o próximo, de servir até mesmo aquele que nos faz mal. É isso que Jesus está pedindo aqui.
E é isso que ele quer que a gente faça. E ele vai continuar o texto a partir do verso 43, corrigindo um outro tipo de pensamento, que estava sendo ensinado também. Olha o que diz o texto. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus cita o que estava sendo ensinado na época. Amem o próximo e odeiem o seu inimigo. Mas de onde é que eles tiraram isso, irmãos? De que se poderia odiar o inimigo. Os religiosos aqui da época, eles utilizavam o Antigo Testamento. Mas se você lê o Antigo Testamento, em nenhum lugar vai dizer que a gente pode odiar o inimigo. Mas onde é que eles tiraram isso? É claro, existem alguns salmos, conhecidos como salmos imprecatórios, em que muitas das vezes o salmista vai dizer: Senhor, castigue os inimigos. Só que a gente tem que entender o contexto aqui. E quando a gente lê esses salmos, dá a impressão que a gente pode, que é lícito eu odiar um inimigo. Só que quando o Antigo Testamento fala do espírito que a gente tem que ter em relação ao inimigo, é o inimigo de Deus e não o nosso. Por exemplo, quando Davi escreve um salmo e ele vai dizer: Deus, eu odeio aqueles que se levantam contra ti. Presta atenção no que Davi está dizendo aqui. Eu odeio aqueles que se levantam contra ti. Davi está preocupado com a honra de Deus e não com a sua. Jesus, quando foi ofendido, ele não reagiu. Mas quando a honra do Pai estava em jogo, o que ele faz? O texto vai dizer que ele ficou irado. Ele fez chicote e limpou o templo. Por quê? Porque mexeu com a honra do Pai. E é isso que ele está dizendo. Agora você percebe aqui, irmãos, essas pessoas que estavam ensinando isso, de amar o próximo e odiar o seu inimigo, eles entendiam a lei. Eles entendiam o Antigo Testamento. A primeira parte dessa sentença de amar o próximo está na Bíblia, está no Antigo Testamento. Só que aí eles começam a adicionar coisas e tirar coisas. E quando eles fazem isso com a palavra de Deus, eles perdem o espírito da lei. Isso significa, irmãos, que eles entendiam a lei, eles entendiam o Antigo Testamento, sabiam citar trechos. Isso significa que existem pessoas no nosso meio, pessoas que frequentam a igreja, que fazem parte de igrejas, que muitas das vezes citam a Bíblia, mas não entendem o espírito da Bíblia. Não entendem do que ela trata, citam, acham que estão entendendo, acham que estão obedecendo, acham que são pessoas fiéis. Mas não, elas não estão entendendo, elas estão torcendo a lei. E aí Jesus vai corrigir esse pensamento. Ele vai dizer: quem é o próximo? Vocês dizem que tem que amar o próximo, então eu vou explicar para vocês quem é o próximo. Porque quem era o próximo para o judeu? O judeu dizia o seguinte: olha, o meu próximo é aquele que é do meu povo, que tem o meu sangue, da minha parentela. Esse é o meu próximo. O Antigo Testamento não fala nada dos estrangeiros, dos ímpios, então eu acho que eu posso odiar eles. Mas aquele que é do meu povo, eu amo esses. E aí Jesus vai corrigir. E ele vai dizer: não, esses que vocês dizem que vocês odeiam, o inimigo também é próximo. Vocês têm que amar também o inimigo. E talvez o texto que fique mais claro isso é a parábola lá do bom samaritano. Jesus vai contar essa parábola e ele vai ampliar quem é o meu próximo. E ele vai dizer: o inimigo também é próximo. Vocês lembram por que essa parábola é contada? Alguém chega para Jesus e pergunta: Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a contar essa parábola e ele vai dizer: olha, certo judeu foi assaltado pelo caminho, deixado quase morto, e aí os seus próximos, aqueles que eram do seu povo, passaram perto deles e não fizeram nada, não estenderam a mão. E aí de repente passa o samaritano. O samaritano era o inimigo. Os judeus e os samaritanos eram inimigos. Então o inimigo, o samaritano, passa pelo judeu. O que ele faz? Ele salva o judeu. Ele ajuda o judeu. Ele socorre. Não só socorre, presta atenção. Ele leva para o hospital, paga a hospedaria. Ou seja, ele sofre o ônus. Ele sofre perda. Para quê? Para cuidar de quem era seu inimigo. E é isso que Jesus está nos pedindo. Para que a gente cuide das pessoas. Sem se importar se é alguém próximo, se é algum amigo meu, ou se é alguém que eu não gosto, eu tenho que ajudar. E aí talvez você diga: olha, eu já ouvi isso antes, mas para mim isso aqui não dá. Mas será que Jesus está pedindo algo impossível aqui, irmãos, de se fazer? Não, porque Jesus não está pedindo que a gente venha ter sentimentos amorosos para com os nossos ofensores. Não é isso que ele está pedindo. E esse é um entendimento muito raso que muitas pessoas têm em relação ao amor. As pessoas dizem o seguinte: olha, eu tenho tentado, mas é tão difícil. Aquela pessoa só faz o que é mal para mim. Eu tenho tentado amar ela, mas não dá. E eu sei porque é difícil. Porque ninguém acorda de manhã pensando em inimigo e falando: puxa, que pessoa querida, que doce de pessoa. Não, ninguém pensa assim. Ninguém fala assim, e não é isso que você tem que fazer, e não é isso que Jesus está pedindo.
O problema é que eu e você muitas das vezes temos um entendimento muito raso do que é amor. Mas Jesus vai corrigir e ele vai dizer como que a gente tem que amar. Olha o que ele diz a partir do verso 44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Jesus agora ele chega no cume do seu ensinamento e ele começa dizendo, eu porém vos digo. E quando você ouvir Jesus falando isso, irmãos, fecha a boca, abre o ouvido e aceita. É Jesus dizendo, eu porém vos digo. E aí ele vai mostrar que o amor é tanto negativamente, são coisas que eu tenho que deixar de fazer, mas ele também é positivamente, são coisas que eu tenho que fazer. E ambos os aspectos aqui de negativamente e positivamente são fundamentais para que haja amor. Por quê? Porque tem pessoas que dizem o seguinte, olha, eu não tenho nenhuma dificuldade com aquela pessoa faz o que é mal para mim, mas eu nunca fiz mal para ela. Deus é testemunha que eu nunca fiz mal para ela. Mas a pergunta é, você já fez o bem? Porque se você não fez o mal, mas também não fez o bem, você não tem expressado de fato o amor verdadeiro. Por quê? Porque o amor nunca é passivo somente, ele é ativo, ele realiza coisas. E segundo Jesus, a gente tem que amar aqueles que nos ferem, aqueles que nos difamam. E de novo, Jesus não está pedindo que a gente tenha sentimentos de amor, não é isso. Mas é que a gente venha ter uma atitude amorosa. Amor sempre vai implicar em dádiva. Vocês lembram lá do texto de João 3,16? E lá o texto vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. E essa é uma frase linda, Deus amou o mundo. Ok, amou, mas é fácil dizer que ama. Mas o que ele faz para provar que ele ama? O texto vai dizer que ele deu o seu filho. Paulo lá em Efésios vai dizer, marido, amai as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Uma linda frase. Eu amar a minha esposa, Cristo amando a igreja. Mas para que haja amor verdadeiro, eu tenho que ter atitudes de amor em relação à minha esposa. Para que Jesus ame a igreja, ele tem que ter atitude de amor em relação à igreja. Ele já fez a parte dele. O texto vai dizer que ele se entregou pela igreja. Então o amor sempre vai se implicar em atitude para com o próximo. Seja ele alguém que eu ame, ou seja alguém que só me ofende. Eu tenho que amar esse alguém. Eu tenho aprendido algo, irmãos, e eu queria que você aprendesse isso também. Deus pode até fazer brotar nos nossos corações sentimentos de amor por aquelas pessoas que nos ofendem. Só que sentimentos, irmãos, vêm depois. Atitudes precedem. E tem uma coisa que precede e antecede tudo isso. E Jesus sabia disso. E é por isso que ele colocou aqui. Olha o que ele diz. Orai pelos que vos perseguem. Por quê, irmãos? Porque a oração prepara a gente a fazer aquilo que nos é mais difícil. A atitude de orar é uma das melhores expressões de amor. Se você observar as suas orações, você vai perceber que lá, as pessoas que você ora, são as pessoas que você mais ama. Por quê? Porque orar é uma expressão do quanto eu amo alguém. E é por isso que muitas pessoas nunca entrou na minha lista de oração. Porque eu não amo essas pessoas. Mas Jesus está mandando a gente começar a amar fazendo o quê? Orando. Comece orando. Ore para que Deus trabalhe nesse alguém. Ore para que Deus abençoe essa pessoa que tem te ofendido. Eu gosto do que alguns comentaristas vão dizer, porque eles vão falar que aqui, essa expressão de orar por aquele que me ofende, orar por aquele que me persegue, é o auge do amor cristão. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo do século passado, que foi morto pelos nazistas, ele diz algo incrível. Olha o que ele diz. Isso aqui é o máximo, porque na oração a gente se coloca lado a lado do inimigo e a gente está com ele, junto dele e por ele diante de Deus. Irmãos, é impossível você orar por alguém que você não ama. E é mais impossível você continuar orando por essa pessoa sem perceber que os sentimentos de amor estão brotando dentro de você. De novo, Jesus não está pedindo que você tenha sentimentos de amor por a pessoa que te ofende e aí depois você vai orar. Não. Você vai começar a orar por essa pessoa que está te ofendendo. E aí depois, os sentimentos vão começar a brotar. A gente vai descobrir que esse amor está aumentando. Quando a gente faz isso, irmãos, tratando com generosidade quem não merece, amando, orando por ela, quando a gente faz isso, aos nossos olhos, não dá vontade de fazer. Aquela pessoa só faz o que é mal para mim, só me ofende, e eu ainda tenho que tratar bem essa pessoa, tenho que orar por ela. Aos nossos olhos parece que isso não é razoável. Mas quando a gente faz isso, a gente está cumprindo a lei. É nisso que se resume a Bíblia, irmãos. É amar aquele que não merece. Não foi isso que Deus fez conosco? Lá em Romanos 5:8 vai dizer que
Deus provou o seu amor para conosco, ao ter dado Cristo para morrer por nós, quando a gente ainda era pecador. Esse é o amor de Deus. Ele nos amou quando a gente ainda era pecador, quando a gente ainda ofendia Ele. E é com esse mesmo amor que a gente foi amado, que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que amar aquelas pessoas que nos ofendem. E quando a gente faz isso, a gente vai começar a ser conhecido como filhos do Pai que está no céu. É isso que diz o verso 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. O que está envolvido aqui, irmãos? Como é que a gente trata uma pessoa que faz bem para mim? E aí a gente tem que botar em contrapartida, como eu trato alguém que só faz o que é mal para mim? Será que eu tenho tratado da mesma maneira? Se não, se eu não tenho tratado, Jesus vai nos dar o exemplo de como a gente tem que fazer. Ele vai dizer, olha, o Pai que está no céu, Ele trata bem a todos, sem distinções. Ele dá a chuva e Ele dá o sol a todos, a ímpios e a justos, a bons e a maus. E é com esse mesmo amor que Ele quer que a gente ame a todas as pessoas. O Pai traz sol e chuva para todos. Ele permite que a luz do sol brilhe para o justo e para o injusto. Ele derrama a sua chuva e a gente recebeu chuva aí mais de uma semana e essa chuva não veio só para o injusto, para castigar o injusto. Veio para nós também. Veio para o justo. Essa é a graça comum de Deus sendo derramada a todas as pessoas sem distinções. Aqui na terra, Deus abençoa. Seja ele um crente ou não crente, seja ele bom ou mal, Deus está sendo bom com todos. Aqui na terra, e aqui tem que ficar claro, Deus está sendo gracioso. Essa é a graça comum de Deus aqui na terra. Há um dia que, claro, Ele vai vir, vai julgar, mas enquanto a gente viver aqui na terra, Deus ama todas as pessoas de maneira indiscriminada. E é com esse mesmo amor que Ele quer, que Jesus está pedindo que a gente ame a todos. Agora, por que Ele quer que você faça tudo isso, irmãos? Porque Ele quer que você se torne igual ao Pai. A gente vai se mostrar filho quando a gente demonstrar o mesmo amor que o Pai tem. E a ideia aqui, irmãos, não é que a gente se torne filho. Olha, eu vou começar a amar aquele que me ofende, eu vou começar a amar essas pessoas, e aí porque eu estou fazendo tudo isso, eu vou me tornar um filho de Deus. Não, você não se torna filho, você se mostra filho. É porque você é um filho que você ama todas as pessoas de maneira indiscriminada. Caminhando para o final, irmãos, versículos 46 e 47. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Bom, Jesus agora aqui vai pegar pesado com as pessoas que estavam ouvindo. Ele vai dizer, olha, vocês falam tão mal dos publicanos que são corruptos, vocês se acham pessoas melhores que os estrangeiros, que os pagãos, mas qual é a diferença de vocês para eles? Vocês são igualzinho a esses que vocês falam mal. Eu quero falar algo aqui, irmãos, que é pesado, mas eu vou fazer isso porque Jesus fez nos seus dias. Há um sentido em que a gente é igualzinho aos bandidos do nosso tempo. Por que eu digo isso? Porque diariamente a gente fala mal dos nossos políticos e a gente diz que são corruptos, que são injustos. E aí eu quero dar um exemplo que muitas das vezes a gente age da mesma maneira. Um exemplo aqui, um caso que aconteceu no começo desse ano, em que os novos deputados assumiram lá em Brasília, e aí a gente descobriu, através das redes sociais, que foi dado a eles um auxílio mudança de R$40 mil. E a gente achou isso um absurdo. R$40 mil, eles já ganham tantos benefícios, ganham um salário tão grande, e ainda ganhar mais R$40 mil para fazer a mudança. Mas tudo bem. E aí a gente soube também que deputados reeleitos com 3, 4, 5 mandatos, que já têm casa lá em Brasília, que já têm moradia lá, também receberam esses R$40 mil de auxílio mudança. E quando a gente viu isso, a gente diz, são os corruptos, são os injustos. Mas sabe como que eles responderam? Não, a gente não é corrupto. A lei permite que eu faça isso. Está na lei, eu posso fazer isso. Mas a gente diz, não, pode estar tá na lei, mas isso não é moral, isso é injusto. O meu ponto aqui, irmãos, é dizer que a gente não é muito diferente deles. Porque quando a gente julga ser correto, essa luta incansável pelos nossos direitos, a gente está fazendo a mesma coisa. Eu li uma notícia há um tempo atrás que me deixou chocado. Mais de 90% dos processos trabalhistas em todo o mundo estão aqui no nosso país, para vergonha nossa. E se você é funcionário, você sabe do que eu estou falando. Se você já foi demitido, se você pediu demissão, e aí, quando isso acontece, todo funcionário quer tirar uma casquinha
E aí ele contrata um advogado e o advogado já começa a encher ele de pilha e mostrar algumas brechas da lei. E a gente diz, não, eu estou fazendo isso, mas é meus direitos, não estou fazendo nada de ilegal. Mas quando a gente olha para os políticos fazendo a mesma coisa, a gente diz, são corruptos, são injustos. Mas quando é nós fazendo, a gente diz, não, é meus direitos. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente se vê melhores que eles. Mas Jesus aqui nesse texto está dizendo, vocês muitas das vezes são igualzinho aos corruptos que vocês falam mal. Vocês só amam aqueles que os amam de volta. Qual é a diferença de vocês para os publicanos, para os estrangeiros, para os pagãos? Vocês só amam aqueles que amam de volta. Eles também fazem isso. Os bandidos, os criminosos também amam suas famílias. Qual é a diferença de vocês para eles? Se vocês permanecerem assim, só amando aqueles que os amam de volta, qual vai ser o futuro de vocês? Se a atitude de vocês não for diferente desses corruptos, o que vai ser de vocês? E aí Jesus vai exigir que não é só para a gente amar aquele que nos ama, mas amar até mesmo aquele que nos ofende. Porque o padrão que Jesus exige é a perfeição. É isso que ele termina dizendo no versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É isso que Jesus pede, irmãos. E eu preciso aqui primeiro dizer o que Jesus não está dizendo. Ele não está dizendo que uma pessoa, ou que algumas pessoas acreditam, ou que algumas religiões ensinam, que a gente pode chegar ao estado de perfeição aqui na Terra. E quem pensa assim, irmãos, tem uma visão muito baixa do que é pecado, muito pequena do que é pecado. É impossível alguém chegar ao estado de perfeição aqui. Mas a maioria das pessoas não acreditam que são perfeitas. E eu já fiz isso, já perguntei para algumas pessoas, e geralmente elas vão dizer o seguinte, se a gente perguntar, olha, você é perfeito? Elas vão dizer, não, não sou perfeito. Mas errar é humano. Só que aqui é um problema, irmãos. Porque se você não é perfeito, e aqui não tem ninguém que é perfeito, você precisa de alguém que foi perfeito para sobreviver ao terrível juízo de Deus. E só existe um lugar onde você vai encontrar esse perfeito. É em Jesus Cristo. Irmãos, é disso que se trata o Evangelho. Quando eu escuto esse capítulo 5 aqui de Mateus, sabe o que eu escuto? Eu escuto lei. E sabe o que a lei faz? A lei sempre vai me conduzir a Cristo. Quando eu escuto Jesus pregando no capítulo 5 aqui, eu escuto as coisas que eu tenho que fazer. Mas quando eu escuto tudo isso, isso faz com que eu olhe a Deus e diga, Deus, isso é tão difícil, eu não consigo fazer essas coisas, ajude-me. E sabe o que ele faz? Ele me concede alguém que cumpriu tudo isso no meu lugar, e ele me veste com a sua justiça. Irmãos, isso é a graça. Graça não é Deus anulando a lei, não é Ele passando por cima da lei. Não, graça é Deus dando o seu Filho, que cumpre toda a lei. Graça é Deus nos dando não apenas um Salvador, mas Ele nos dá um Salvador perfeito. E é isso que Ele espera de nós. Ser perfeito é o que Jesus espera de nós, que a gente possa crescer em perfeição. E todos os filhos de Deus têm que ter consciência disso, de que aqui na terra nós não vamos alcançar a perfeição, mas que a gente tem que lutar até o último dia de nossas vidas, para refletir mais, e cada dia mais, a imagem do Pai. E fazer isso com toda a nossa força. O que Jesus está pedindo, então, com esse texto aqui, irmãos? Ele quer que a gente fique com a cara do Pai. Eu vou dizer por que com a cara do Pai. Eu e você, que cremos em Jesus Cristo de verdade, de todo o coração, todos nós aqui, todos, sem exceção, todos nós éramos órfãos. Mas todos aqui, nós somos adotados, ou seja, nós somos trazidos para dentro de casa. Só que tem um problema, irmãos, a gente é muito diferente do Pai. A gente é adotado, mas a gente é muito diferente. Raça diferente, cor de pele diferente. Só que tem uma coisa miraculosa que começa a acontecer à medida que a gente permanece aqui na casa do Pai. A gente vai começando a se tornar mais parecido com Ele. A ponto de as pessoas começar a olhar para nós e dizer, puxa vida, não sabia que era adotivo, é a cara do Pai. É isso que Ele espera de nós, irmãos. Que a gente possa se tornar cada vez mais parecido com Ele. E aí você pode dizer, olha, eu tenho tentado, eu sei que eu sou filho, mas o que Ele pede é tão difícil refletir a imagem do Pai. Mas eu digo para você, prossiga, faça o que Paulo diz lá em Filipenses 3, versículo 12, ele vai dizer, não que eu tenha alcançado a perfeição. E a palavra perfeição aqui, irmãos, é a mesma que Jesus utiliza, mas ele vai dizer, mas eu avanço, eu prossigo, porque é lá que eu quero chegar. Eu avanço para o prêmio da soberana vocação, eu prossigo, porque o que eu quero é ser parecido com o meu Senhor. É isso que Ele espera de nós, irmãos, que a gente possa crescer e que possamos cada vez mais refletir a imagem do nosso Senhor. Feche seus olhos. Pai, te louvamos por tanta bondade, por tanta graça derramada sobre nós.
não fizemos nada por merecer, nós só te ofendemos, só fizemos o que era mal contra ti, mas o Senhor não nos tratou segundo as nossas ofensas, o Senhor nos tratou com graça, com misericórdia. Obrigado, Deus. Como que a gente responde a tão grande amor demonstrado por nós, se não se arrependendo dos nossos pecados dia após dia, lutando para não cair, e sabemos que vamos continuar pecando, continuar caindo, mas o Senhor continua nos atraindo com cordas de amor, e agora nós, em resposta a tão grande amor, tão grande graça, tão grande bondade, tão grande misericórdia, nós nos arrependemos em resposta de gratidão. Pai, obrigado. Nos ajude a cada vez mais a obedecer e a ser fiel à Tua palavra. Sei que o que é pedido por Ti é tão difícil de fazer, mas é o que a Tua palavra pede. E por isso clamamos pela Tua ajuda, pela ajuda do Teu Espírito, porque sem Ele não vamos conseguir. Pai, nos conforme cada vez mais na imagem do Teu Filho. E é no nome dele que eu oro. Amém e amém.